Bom, quem é você neste aqui agora? Uma pergunta bem interessante. Bom, eu sou Ana Carolina, sou psicóloga, sou formada tem quase 13 anos. Por que eu escolhi a psicologia? Fiz uma longa caminhada por aí. Primeiro eu comecei minha trajetória na biologia, e aí eu só errava os experimentos lá. Toda vez que eu ia fazer um experimento dava errado. E aí, por fim, eu sempre tive interesse em fazer direito. E aí, quando eu comecei a trabalhar, no ano que eu estava cursando biologia, eu comecei a trabalhar como advogado, e aí eu vi o mundo do direito como que funcionava e eu não gostei. Muita burocracia, muitas coisas que demoram para ser resolvidas, tem outras pessoas decidindo, e aí por fim eu falei, não vai rolar ficar nessa área. E aí eu acabei vindo para psicologia. Aí eu comecei a cursar psicologia em 2007, 2005, tive alguns problemas, e depois em 2007 eu retornei e finalizei minha graduação. Hoje eu sou extremamente apaixonada, não me vejo fazendo outra atividade na área profissional, porque eu me encontrei muito na psicologia. O que foi te marcando aí ao longo da trajetória, né? Teve alguma inspiração em específico ou algum fato aí pessoal, profissional? Desde que eu comecei a fazer psicologia, eu sempre tive vontade de trabalhar com processos de luto. Eu acho que cada vez que eu fui me aprofundando mais na psicologia, fui compreendendo sobre como que era o trabalho, como que funcionava, e eu sempre, para mim, uma direção foi a questão de poder trabalhar com mães enlutadas. Porque eu entendo assim, né? As pessoas procuram a psicoterapia, fazem durante um tempo, melhoram alguma situação pontual, específica, e depois elas paralisam esse processo. E para mim, a gente teve uma perda familiar quando eu era criança ainda, e isso para mim foi muito marcante. Escutar aquela mãe gritando, chorando. Isso para mim sempre ficou como um ponto, né? Tipo, e quem que conversa com essa mãe? E como que fica esse processo para alguém que perdeu um filho, para alguém que perdeu uma criança e com quem que ela vai conversar? Então, desde o começo, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha certeza para qual caminho que eu queria seguir, porque eu queria conversar com essas pessoas, né? Eu queria saber, queria escutar, queria entender como que funciona, principalmente porque todo mundo corre sobre falar sobre luto. E Carol, você falando do luto, né? Fiquei pensando quais são os temas hoje, né? Que você se identifica no seu trabalho, no que você se dedica mesmo, né? Para estudo. Hoje em dia, a clínica ainda não se tornou específica de luto, né? Eu atendo variados tipos de casos. Mas eu gosto muito de atender adolescente, né? Hoje, a maioria das pessoas não gosta, mas eu gosto bastante de atender adolescente, eu gosto de conversar com eles na mesma gíria, da mesma forma que eles falam, e a maioria vem com a questão de processos autodestrutivos, com automutilação, com as ideações suicidas. E é uma das áreas que eu sou especializada. Hoje, para mim, o que eu mais venho estudando, o que eu mais venho me dedicando é para os processos autodestrutivos. Eu estou sempre empenhada, estou sempre buscando mais informações voltadas para essas áreas. Mas eu atendo de todos os casos que aparecem, ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim, casos que vão aparecendo, que vão sendo encaminhados, relacionamento aparece bastante também, eu vou fazendo os atendimentos. Mas hoje, os caminhos que eu percorro para estudos estão voltados para essas áreas. E aí, quando você fala dos adolescentes, né? E fiquei pensando aqui, como é que fica para você hoje a saúde mental quando você recebe esse público mesmo, né? Tanto quanto delicado, né? Falo que a gente recebe. Primeiro que eles vêm mudos, né? Eles vêm super calados, eles são muito enigmáticos. E aí é muito de você poder ir conquistando ali uma confiança para você poder acessar esse lugar que é tão delicado para eles. Hoje em dia mudou muito do que nós éramos antigamente, né? Eu acho que não tem nem comparação. E eles vêm passando por um processo muito solitário. Essa questão da internet, essas influências, todos os padrões que são obrigatórios, né, hoje em dia, você seguir, isso vem atrapalhando muito. Então, entendo que está muito precário, é um tanto quanto difícil de você acessar. Nós, enquanto pais, né, eu tenho uma pequena, você já tem um adolescente, mas nós, enquanto pais de adolescentes, a gente tem outra cabeça. Então, você fazer um acesso para esses pais também e explicar que as coisas mudaram é extremamente delicado, né? É um garimpo mesmo, de você poder explicar o mundo daquele adolescente e também a gente também fazer essa compreensão enquanto profissional sobre as mudanças que vêm acontecendo. E aí, Carol, pensando nisso, né, assim, essas demandas que surgem, você falou sobre o processo autodestrutivo. E até para quem está assistindo aqui, sabe ainda o que significa. E aí eu queria te ouvir um pouco, né, como é que você define, o que são esses processos. Eu demorei também para aprender o que eram os processos autodestrutivos. E aí eu vou contar da minha experiência com a relação aos processos autodestrutivos, porque todos nós temos, né? Só que a gente está acostumado a viver muito mal, inclusive. Você tá com dor de cabeça, você se acostuma a viver com dor de cabeça. E aí você, tô com dor de cabeça todos os dias, então tá tudo bem, tá tudo certo. É como se isso já tivesse impregnado, né? A sua marca, as suas características. E eu descobri, eu tive uma abertura até para poder olhar para os meus processos autodestrutivos na pandemia. Antes eu tinha muito essa. Eu tinha um sonho, né? Antes da pandemia, eu tinha um sonho. Quando eu entrei para psicologia, para atuação full-time com a psicologia, eu queria conquistar o mundo. Né? Então, bora que a gente vai crescer, a gente vai ganhar, vai virar referência. E na época a gente só podia fazer atendimento presencial, não podia fazer online. Então, era uma coisa muito específica. Era muito um nicho mesmo que se tornava ali teu.
E eu moro no ABC de São Paulo, e eu queria me tornar referência para todos esses lugares. Queria estar em todas as cidades que compunham o grande ABC para poder atuar com os lutos. Ainda não tinha atuação no suicídio, não tinha formação dentro dessa área. Então, eu, tipo, cada dia eu tinha uma escala, cada dia eu estava num determinado local, uma quantidade imensa de pacientes, aí vinha a referência, você pegava tal, e era cansativo, era exaustivo. Mas era o sonho, né? Então você tava felizona porque você tava conquistando isso. Então, cada dia, de segunda a sábado, eu tava trabalhando o dia inteiro, praticamente. Eu saía às 7 horas da manhã, voltava 8, 9 horas da noite. E eu tava feliz, né? Eu tava, nossa, eu tô conquistando. Quando foi em 2018, eu tive minha filha. E aí, nesse ano, eu continuei fazendo isso. Né? Continuei trabalhando dentro dessa de 2019, porque ela nasceu no finalzinho de 2018. Mas só pra entender, eu trabalhei até a véspera do parto, né? Então, do tipo, deveria falar quietinha, bonitinha, não, tava trabalhando. Atendi até 11 horas da noite e no dia seguinte já internei. E tava tudo bem. Aí, em 2019, passei o ano com ela, bebezinha, pitiquinha, pra escola, tudo de uma forma que eu entendia que era correto. Começava às 7 da manhã, deixava lá na escola, ia pra consultório, atendia tudo que era lugar, voltava. Não tinha um tempo de qualidade. Quando parou e veio a pandemia, óbvio que bateu ali uma deprê, né? Porque, tipo, e agora? O que eu faço? Eu perdi minha liberdade, perdi esse lugar que eu podia transitar pra tudo quanto era lugar. E aí fiquem dentro de casa. Só que aí isso não parou, porque justamente na pandemia, por conta da questão de ter tido muitos óbitos, muitas pessoas começaram a procurar justamente pela especialidade do luto. E aí a minha agenda piorou, né? Porque aí ela ia até 10, 11 horas da noite, porque eu tava dentro de casa. E com o bebê pequenininho, né? Então, assim, foi muito atropelado esse processo. Aí um dia eu tava ali na internet, eu vi lá sobre um grupo de estudo sobre suicídio, que foi da nossa professora, da Karina. Eu falei, vou entrar nesse grupo pra ver o que tem. Interessante. E aí, no primeiro encontro que eu participei, a gente fazia a leitura de um livro e tal, recebi o livro, li, mas totalmente distante de tudo isso. E aí, no encontro, a gente começou a falar sobre processos que são autodestrutivos. E aí, eu me encontrei muito nisso. Eu me encontrei muito nisso, em primeiro lugar, com a minha agenda. Não vou nem falar questões de alimentação, sono, questões que desorganizam, que a gente acha que tá tudo normal. A minha agenda, para mim, já foi, assim, muito esclarecedora sobre um processo que era autodestrutivo, porque eu não tinha tempo para me alimentar, eu não tinha tempo de qualidade com a minha filha, eu não tinha tempo com a minha família, eu fazia atendimentos muito pesados e eu não tinha uma pausa. Então, ali eu já comecei a reconhecer que aquilo era um processo autodestrutivo. E, principalmente, foi um encontro, né, na vida, porque a nossa professora trazia essa questão dela ser workaholic. Então, na hora que eu me enxerguei ali, eu sentei e passei o encontro inteiro com a câmera fechada, chorando. Eu falei, meu, que meleca é essa que eu tô fazendo na minha vida? Ainda assim, não foi um processo tão fácil de sair dessa agenda. Eu acho que eu levei ali um processo de um ano ainda para poder compreender e começar a sair dessa agenda. Hoje eu tenho uma agenda de qualidade. Hoje eu tenho uma agenda que é absurdamente desenhada para que ela possa ter mais qualidade. Hoje em dia eu consigo, tipo, eu quero trabalhar de segunda a sábado o dia inteiro. Hoje para mim isso não faz mais sentido. Hoje eu trabalho de segunda a quinta e com horários bem definidos, para que isso não seja atropelado. E aí eu comecei a entender que isso era autocuidado. Falei, não, eu comecei a entender que tinha muitas coisas que eram desrespeitos, que eu provocava, em situações que iam em desencontro, inclusive, o que eu trabalhava dentro da sessão com os clientes. Então isso para mim foi um alerta muito importante. E também teve uma série que eu assisti um dia e o personagem falava, ela era autodestrutiva. E nisso me tocou muito que eu parei de novo, parei a série e fiquei chorando. Porque eu falei, gente, eu sou autodestrutiva, né? E aí você pega essa questão de olhar a palavra destruição e olhar os seus atos, isso é um choque. É um choque, é um processo lento, é um processo de construção bastante elaborada para você poder falar, não, isso não cabe mais. E uma das coisas que eu gosto muito, que eu sempre escutei vindo da Karina, e que eu sempre enxerguei, é que a gente falava, olha, não é uma coisa que vai parar tão rápido. Você muito possivelmente você vai cair nesse lugar de novo, mas ele vai ser tão desconfortável que automaticamente você vai parar de produzir isso, porque o desconforto é muito maior de você se machucar, de você se desrespeitar. Isso hoje para mim é muito mais claro, né? Principalmente quando eu falo sobre a questão de trabalho para mim. Hoje isso para mim é muito mais palpável, né? E aí isso se estende para relacionamentos, para a vida social, para tudo quanto é lugar que você está inserido, isso vai ficando mais claro. Então, a minha relação com os processos autodestrutivos e que eu vou tentando impregnar mesmo, falar, gente, presta atenção, né? Vamos olhar aqui para essas situações que estão acontecendo, elas vão muito em direção a isso, de fazer esse reconhecimento, entender que isso te machuca, e se te machuca, por que tem que estar aí, por que existe uma repetição, qual que é a função disso, e até propor que a pessoa possa experimentar coisas diferentes, para que na hora que ela repetir, ela fala, não cabe mais, não serve mais essa situação para mim. E aí, te ouvindo, né, fiquei pensando assim, se tem algum tipo de sinal, né, porque quando você descreveu esse processo, ele é um processo que talvez a maioria das pessoas acaba vivendo mesmo e não se dá conta, né? Você estava falando de trabalho,
você trouxe a questão da alimentação, né? E às vezes parece que fica ali, processo autodestrutivo, será que é só o que fica na pele? É só o que fica evidente, né? E você trazendo uma outra forma de olhar para isso, né? E aí eu queria ver com vocês, existe algum sinal, né, que às vezes desperta até para essas pessoas que podem estar ouvindo e falam, nossa, peraí, deixa eu checar aqui. Como é que tá a minha rotina? Como é que realmente está o meu dia a dia, né? Eu acho legal quando você fala essa questão da pele, né? É um dos últimos estágios, né? A gente passar para a pele. Quando a gente começa a precisar de se cortar, né? Para dar um novo sentido para essa dor, porque o que você está sentindo emocionalmente está tão pesado e você não tem como verbalizar, né? E aí você vai para a pele, justamente até pelo processo orgânico, né? O processo biológico mesmo da pele começar a se regenerar e doer, né? Para você desfocar da dor emocional. Aí a gente já está falando assim de um lugar muito mais extenso, muito mais intenso do processo. Mas eu falei lá no começo da dor de cabeça, né? Eu atendo várias pessoas que chegam e aí ficam falando, né? Tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Vai tomar remédio? Não gosto de tomar remédio. Toma pelo menos um café pra ver se melhora? Não gosto. E aí fica naquela reclamação da dor de cabeça e a dor de cabeça vai se integrando e fazendo parte do dia a dia. Eu sempre recomeço, né? Do tipo, putz, eu acordei com dor de cabeça. Primeiro eu vou tomar meu café. Primeiro eu vou entender se eu estou com fome, se eu passei do horário na cama. Como é que tá pra entender esse momento da minha vida? Vou tomar meu café. Cafeína, entrou. Fez efeito? Não fez. Às vezes faz na hora, né? Putz, não fez efeito. Eu vou precisar tomar uma aspirina, eu vou precisar tomar um remédio pra cessar aquela dor. E também vou precisar investigar aquela dor. E geralmente as pessoas vão só somando, né? Ah, não, eu tenho dor de cabeça todo dia, eu tenho sinusite todo dia, eu tenho cólica todos os dias. E eu tô falando de coisas bem pequenas até, né? Se a gente for comparar coisas que a gente vai sentindo, vai falando, não, eu dou conta, tá tudo bem, tá tudo certo, é assim mesmo. E se a gente não consegue dar conta desse pequeno aqui, imagina dos grandes. A gente fica naquela situação, né? Ah, tá ruim meu trabalho, mas me paga bem. Aí eu não preciso olhar para o lugar do tipo, mas me faz bem esse lugar? Esse lugar, ele está saudável para que eu possa estar inserida? Às vezes tem muitas coisas que vão... E eu não tô falando de uma questão de sair largando tudo, até mesmo porque a gente sabe que, por exemplo, falando sobre trabalho, a gente tá falando que não é fácil você conseguir uma reinserção profissional. Mas eu tô dizendo assim, esse trabalho que você aceitou, ele tá de acordo com seus princípios éticos, morais, os seus valores pessoais? Às vezes não tem nada a ver com a gente está inserida ali, você está insistindo, e você começa a se desrespeitar. Você pode não sentir nada no órgão, na questão física, você pode não sentir nada nesse nível, mas emocionalmente, todos os dias você está indo trabalhar insatisfeito, triste, doente, sabendo que você vai se submeter a fazer coisas que você não gosta. E aí a pessoa continua. E aí a gente vai cavando um buraco e vai cada vez mais se afundando ali. Ao invés da pessoa começar a olhar para esses processos e falar, eu não estou mais feliz nisso. E aí eu vou falar de trabalho, de casamento, de amigos, eu vou falar de qualquer lugar que a gente seja inserido. Poxa, eu preciso começar a procurar oportunidades. Aí, a hora que eu faço um currículo, entro no LinkedIn, eu começo a conversar com pessoas sobre isso e começo a pensar em oportunidades. Geralmente, quando eu entendo que os meus clientes estão em sofrimento, eu já falo pro pessoal, gente, papel. Eu sou tia do papel, sou lá de 1980, não resolvo nada nas questões tecnológicas. Então, gente, sulfite. Pega o sulfite, pega uma caneta e vamos projetar as coisas. Fala, ó, coloca lá no seu plano e puxa pelo menos 4, 5 setinhas e começa a pensar possibilidades. Porque o nosso sofrimento acontece quando a gente começa a funilar. A gente acha que só tem uma saída ou não tem saída nenhuma e a gente começa a aumentar esse sofrimento. Então, a primeira coisa que eu falo para eles é, identificou, bota no papel e sai puxando setinhas e começa a pensar possibilidades do que você pode fazer nessa situação. Ah, não consigo fazer nada? Aí, realmente, a gente precisa de ajuda psicológica, a gente precisa de ajuda médica, se for o caso, até mesmo porque eu preciso de alguém me auxiliando dentro desse processo de compreender que existe outros caminhos para que eu não me destrua. Então, é muito de um lugar de psicoeducação, de ensinar, de compartilhar, de ampliar esse olhar, tanto com os colegas profissionais quanto com os pacientes, para que eles consigam achar outras saídas. Aí, eu vou até aproveitar essa sua fala agora, né, quando você traz aí outras pessoas envolvidas, né, porque às vezes a pessoa que está ali, vivenciando a situação, como você trouxe, não vê saída, né, acaba acreditando que só tem um caminho, e pensando nas pessoas que convivem, que seja família, amigos, né, assim, o que fica de orientação, né, do que você já estudou, atendeu, vivenciou, o que hoje você poderia compartilhar, né, para as pessoas que acompanham aquela pessoa que, de alguma forma, está sofrendo, né, que tipo de orientação que hoje você conseguiria passar? A maioria das pessoas que chegam aqui para mim, que vêm desses processos que são autodestrutivos, às vezes não são eles que vêm. Às vezes é uma mãe que chama, a esposa que chama, um amigo que chama, sempre eles vêm de indicação de alguém, né? Eu acho isso muito bacana no ser humano. Às vezes a gente não consegue resolver o nosso problema, mas a gente está atento com o problema do colega. Então, assim, eu acho isso muito legal. Inclusive, a maioria das pessoas que eu atendo, elas vêm porque alguém falou, meu, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, você precisa buscar uma ajuda profissional. Tá ficando difícil, tá ficando pior para você. E aí eu acredito que cada um, inclusive, vai conseguindo perceber
nessas relações como que o colega tá, porque as mudanças são muito evidentes, né? Às vezes vai vir por uma síndrome de burnout, às vezes vai vir por uma questão de um processo de luto, mas a gente vai percebendo as diferenças que vão acontecendo com as pessoas que a gente está acostumada, que a gente convive, que as pessoas vão ficando mais isoladas ou mais queixosas até, vai aparecendo mais tristeza, pode surgir essa questão da autolesão, mas eu acredito que o ser humano está até conseguindo reconhecer de uma certa forma que o outro está precisando de ajuda, e aqui na minha clínica eu entendo que a maioria vem dessa maneira, do tipo, vai procurar, né? Raramente eu vejo as pessoas vindo direto, geralmente é por indicação, você não tá legal, vai buscar ajuda. E eu acho que a própria convivência, você tá aberto, você tem uma escuta, uma escuta ativa, uma escuta mais afinadinha, ali você vai percebendo quando o outro não está tão bem, né? E aí já complementando aqui essas questões, né? Quando você pergunta se tem alguma orientação, se tem alguma especificidade, né? Que é importante, a gente, enquanto profissional nós nos especializamos nisso. Porque às vezes, não que outros profissionais não tenham essa competência de forma alguma, porque eu acho que quando vai aparecendo caso pra gente vai ali estudando, vai buscando referência. Mas trabalhar com essa questão da saúde existencial, trabalhar com os processos que são autodestrutivos, trabalhar com luto, isso tudo é muito específico, né? Porque é um olhar diferenciado, é um olhar atento para aquelas demandas que acontecem. E nós, enquanto profissionais, nós pensamos nisso, principalmente para o próximo ano, como uma das nossas demandas, e justamente dentro da nossa formação, a gente quer ampliar esse cuidado, né? Não é uma coisa que a gente quer manter pra gente. A gente quer que mais pessoas, tanto as pessoas que são profissionais quanto as que não são, possam ter acesso a essa informação. Então, no ano que vem, nós vamos estar ofertando cursos voltados para a formação profissional, para que possa ter um espaço de discussão, um espaço de troca, um espaço de estudo mesmo, para a melhor qualificação dessas pessoas, assim como para as pessoas que não são formadas dentro da área, justamente para que as pessoas consigam ter um básico, ter uma orientação sobre como que elas podem auxiliar no cuidado. Porque se a gente também for pensar em primeiros socorros psicológicos, qualquer pessoa pode fazer. E aí, automaticamente, né, qualquer aproximação, qualquer oferta de ajuda já é um cuidado psicológico. E aí você vai fazendo direcionamento para a rede, né? Porque vão ter pessoas que vão conseguir estar no particular, como vão ter pessoas que vão precisar do SUS. E aí a gente vai direcionando justamente para que a pessoa tenha clareza do que está acontecendo com ela mesma ou com quem está ao redor. É muito bom saber, né, Carol, que tem pessoas aí que acabam se especializando nesse assunto, como você, né, se dedica para isso. E é o que você trouxe lá no começo. Não é um assunto palpável, né, que as pessoas discutem numa roda de conversa, assim, quando se encontram com os amigos. Ele é um assunto ainda de tabu, né, ninguém gosta muito de falar sobre luto, morte, suicídio. E que bom, né, que você está aí abrindo portas para todos, né, não só profissionais. Então, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo aqui comigo, pelas nossas trocas. Eu acho que a gente está só no começo, né, falando de processos autodestrutivos, mas tem muito mais coisas aqui que a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, te vejo no próximo.